Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para apresentar um estudo sobre o Livro dos Espíritos que eu apresentei no Centro Espírita Caravana do Conselheiro e que vou partilhar aqui para aquelas pessoas que não puderam estar lá presencialmente, para aqueles que no futuro irão ver, né, esse vídeo. Vamos então nos colocar na presença do Pai maior, que Ele possa nos instruir, dar a cada um de nós um coração e mente puros para discernir, para aprender, para acolher aquilo que Ele quer nos transmitir. E assim pedir a sua permissão para darmos início a essa colocação desse estudo. Então, nosso tema é a introdução ao estudo da doutrina espírita, introdução 8 e 9 do Livro dos Espíritos. A introdução do Livro dos Espíritos ela é composta por 17 itens. E Kardec escreve, na verdade, essa introdução se dirigindo, em alguns momentos, àqueles adeptos ao Espiritismo e, em outros momentos, aos contraditores, aqueles que estavam é, indo, né, contra os conceitos, contra o Espiritismo em si, que estava ali nascendo em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Vamos dar uma recordada. Na introdução, o Kardec fala sobre palavras novas, né? Ele vai, palavras criadas por ele, como espírita, espiritismo, para poder, ele diz, né, para uma nova ciência, novos conceitos. Na introdução 2, no item 2, ele vai falar sobre a alma, colocando assim três principalmente eh, conceitos em relação à alma, mas a essência que a individualidade que se conserva após a morte com a alma, que seria o espírito encarnado, né? Que independente da matéria, o espírito ele permanece é, vivo, né? Não tem, não morre jamais. Na introdução 3 ele traz aspectos históricos, né, as manifestações físicas, onde começa, né, essa comunicação, essa tentativa, pelo menos, de comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, com o mundo terreno, através dessas várias manifestações. Inclusive, ele coloca que as manifestações vão desde sempre, né? Elas sempre existiram desde os tempos primitivos, desde os tempos de Moisés, né? É, e inclusive fala das irmãs Fox na América, e até chegar então em si às mesas girantes, que é onde ele se debruça a estudar, né, a decifrar o que estava acontecendo naquele momento no século XIX. A introdução 4 ele vai falar sobre a intervenção de uma causa inteligente, que esse estabelecimento, então, de um diálogo lógico e preciso que essas manifestações em si trazem, né, nessa comunicação de um diálogo, na verdade, que é lógico e é preciso. Então, por trás das manifestações existe uma causa inteligente. Na introdução 5 ele vai falar da diversidade das inteligências. Então, se existe uma inteligência por trás dessas manifestações, mas Kardec percebe o quê? Que há um nível de inteligência moral diferente, né? Moral e intelectual diferente
para cada espírito que se manifesta ali. Na introdução 6, ele vai trazer os pontos principais da doutrina espírita, né? O conceito de Deus, existência do mundo corporal, espiritual, esses conceitos importantes, né? E principais da doutrina. Na introdução 7, ele vem colocar como a ciência propriamente dita, não tem como explicar coisas do espírito, né? Coisa que ela quer, e então são conceitos hipotéticos calcados na matéria. E simplesmente a ciência calcando-se somente na matéria, ela não tem como explicar o espiritismo. Porque o espiritismo não é uma ciência da matéria, ele é uma ciência espiritual. E aí ele traz essa questão. E aí, entrando então no nosso estudo de hoje, que é o item 8, Kardec, nesse item 8 ele vai trazer critérios para um estudioso da doutrina espírita. E isso vem de encontro para nós, né? Nós hoje, nós aqui, nós nesse momento, nós que queremos estudar a doutrina, é importante esse item porque Kardec ele vai trazer toda uma metodologia, ele como pedagogo que era, de como a gente deve debruçar num estudo sério. E aí ele começa, então, esse item dizendo o seguinte, que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por. Então, veja bem, ele já conceitua aqui que a doutrina espírita é uma doutrina é, tão nova quão grande. Porque é, a doutrina espírita ela está surgindo como algo novo e ao mesmo tempo grande. Então, assim, é um chamativo na época que causa adeptos por um lado e aversão para outros. Então, ele diz que, diante disso, dessa doutrina que é tão nova, tão grande, ela só pode ser feito esse estudo por homens sérios, né, pessoas sérias, perseverantes. Então, olha os conceitos importantes para um estudioso, para nós. A seriedade no estudo, a perseverança no estudo, livres de prevenções, e de preconceitos, de pré-estabelecer conceitos, eu tenho que estar livre para, se eu quero fazer um estudo de algo novo, eu tenho que me desprender de conceitos que eu já trago antigos e fechados. Tenho que me abrir ao novo. E animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Ou seja, eu não vou fazer o estudo já querendo provar aquilo que eu acho que é, mas eu tenho que estar com uma sincera vontade de chegar a um resultado novo, ao resultado certo, ao resultado correto. Então, esses são os critérios que ele já inicia esse item colocando para nós. Para aquele tempo, século XIX, que serve para nós hoje, se queremos fazer um estudo sério da doutrina. Então, e ele diz o seguinte: não sabemos como dar esses qualificativos, e agora ele vai começar já a puxar um pouquinho a questão daqueles que contradizem a doutrina. Então, ele diz: como é que a gente vai dar nesses qualificativos de perseverança, de seriedade, de continuidade, de vontade de encontrar uma coisa real, verdadeira? Como que a gente vai dar esses atributos aos que julgam a priori levianamente sem tudo ter visto? Quer dizer, aquelas pessoas que já têm um julgamento estabelecido de maneira leviana, porque não fez estudo nenhum, já tem aquilo estabelecido, não. Isso aqui.
é charlatanismo, vamos dizer. Isso aqui é ilusionismo, isso é misticismo. Então, ele diz: como é que uma pessoa que quer estudar, se já tem esse pré-julgamento, não vai fazer um estudo sério? Como dar esse qualificativo para aqueles que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o reconhecimento indispensáveis? Ele vai bater muito nessa tecla da continuidade, que não adianta eu começar e de cara eu paro. Preciso o quê? Dar continuidade ao meu estudo até eu chegar ao resultado. Isso exige o quê? Uma regularidade, exige recolhimento, exige reflexão, exige assiduidade, perseverança. Ainda menos saberíamos dá-los, né, esses qualificativos a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Então, ele diz aquelas pessoas que querem burlar a verdade com conceitos. Então, essas pessoas, ele aqui já está realmente, né, fazendo refletir sobre aquelas pessoas que contradizem o Espiritismo de uma maneira não verdadeira, burlando a verdade. Através, ele diz assim, às vezes pessoas que se acham, né, de uma certa reputação e aí se utiliza disso burlando o verdadeiro estudo. Abstenham-se, portanto, diz ele, os que entendem não serem os fatos dignos de sua atenção. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois em respeitar a dos outros. Então, o que ele quer dizer? Se você não é adepto ao espiritismo, se você não vê ali verdade, ou se você até não quer nem estudar, então se abstenha disso. Se abstenha. Mas o que ele diz, o importante é respeitar. Se você tem a sua religião, se você acha que a religião do outro, isso vale para nós também, não é verdadeira ou não condiz com aquilo que você gostaria ou com aquilo que você se encontra, você se abstém, então, de também ficar dando palpite errado, né? E ele diz: ninguém está aqui querendo violentar a crença de ninguém. Ele não está ali querendo violentar outras crenças, outra maneira de pensar. Porém, concordem, ele diz, em respeitar dos outros. Quer dizer, é importante o que o respeito, porque em alguns momentos, né, às vezes se vê aqui nessa fala de Kardec, ele se sentia desrespeitado na sua pesquisa, nas suas colocações, né? Ele continua dizendo: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Aquilo que eu disse, né? Ele vai bater muito nessa tecla da continuidade. Como é preciso perseverar, como é preciso. E ele se dedicou, né? é, é, até a morte, ele se dedicou ao estudo, à busca, né, da verdade, dessas comunicações entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas, graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de uma aluvião de outras extravagantes? Quer dizer, você, para ter uma resposta sensata, você tem que ter uma continuidade, um estudo sério, senão você não vai, né, como ele diz, não vai se admirar de você encontrar nenhuma sensatez ali. Por quê? Porque você para.
não faz um estudo sério, não continua esse estudo, não persevera, não vai a fundo. Então, a questão da continuidade, eu trago até nessa figura, né, o sucesso ou o fracasso. Está na continuidade. Você vai fracassar se você parar. E você vai ter sucesso se você continuar até você chegar a um ponto da verdade do que você está querendo estudar, do que você está querendo descobrir, da hipótese que você levantou naquele estudo. Ele continua dizendo: demais sucede frequentemente que, por complexa uma questão para ser elucidada exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quer dizer, quando eu tenho uma coisa que é muito complexa, como era ali, a questão das mesas girantes, a questão daquela comunicação, o que estavam querendo, né, com aquelas manifestações físicas, você tem uma situação complexa, ele diz, isso para ser estudado precisa o quê? De outras preliminares, ou seja, eu tenho que ver o que que vem antes, o que que aconteceu antes, da onde está vindo aquilo, e ao mesmo tempo complementar com outros estudos que vão ajudar a eu entender aquela situação mais complexa. Então, eu ter preliminares e eu ter complementares é importante dentro de um estudo e não ficar só focado ali. Para que eu possa chegar, né, veja aí a seta, para que eu possa caminhar e chegar, eu preciso ver o que que veio antes, o que me trouxe até aqui. Manifestações, como ele traz em outros itens da introdução, manifestações físicas que já vêm de longe acontecendo. As mesas girantes não é o início. As mesas girantes já é uma continuidade, só que aquele momento é um momento específico dentro da história em que, principalmente, a Kardec é dada essa missão de desvendar o que aquelas manifestações estavam querendo transmitir. E ele diz: quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente. Ele é pedagogo, né? Começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Quer dizer, o estudo sério, ele é metódico, ou seja, ele tem um método a seguir. Ele vem de uma preliminar, ele pega aspectos que complementam esse estudo e ele tem uma continuidade até eu chegar àquela hipótese que eu levantei. Posso gerar dentro de uma situação de, principalmente ali, o que Kardec está vendo, os fenômenos físicos, várias hipóteses. E para eu checar essas hipóteses se são válidas ou não, eu preciso ter esse método e essa continuidade. Eu não posso chegar a uma conclusão do dia para a noite. É preciso estudo sério, é isso que ele está trazendo nesse item 8. E aí ele diz: que adiantará aquele ao acaso dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Daqui ele já está fazendo uma análise, né? Você pode até pegar uma pessoa que é sábia, mas se ela nunca viu aquela situação, ela precisa se debruçar sobre aquilo. Ele diz: poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória de uma coisa que ele não conhece, né? A resposta isolada que se der será forçosamente incompleta e quase sempre por isso mesmo ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. Então aqui ele está colocando por quê? Porque muitas pessoas na época se achavam sábias do Evangelho, das coisas de Jesus, né? Sabiam tudo. Mas se você está vendo aqui uma situação nova, com as mesas girantes, situações novas acontecendo, como ele diz, né? Tão grande, tão nova, você precisa se debruçar, porque não adianta você ser sábio, mas se você não conhece aquilo ali, se você ignora
aquela situação, as preliminares, o que está acontecendo. Se você não avalia, você vai acabar o quê? Não dando uma resposta satisfatória. E vai ser uma coisa ininteligível, que você não vai conseguir entender. E vai ser absurda ou contraditória, como estava acontecendo, né? Ele aqui já está colocando isso por quê? Porque tinham pessoas que estavam ali contradizendo o espiritismo, se contrapondo, mas, como ele diz, sem ter essa sabedoria, no caso, de entender uma coisa nova que está acontecendo. Então, ele dá esse exemplo. Se o sábio ele não conhece aquela palavra, aquela situação, ele vai dizer o quê? Ele pode ser o mais sábio do mundo, mas ele é sábio dentro daquele rol do que ele conhece. Então, por uma coisa que eu não conheço, eu não posso dar palpite. Eu preciso me debruçar sobre ela, entendê-la, aí sim, e me tornar sábio naquela questão. Senão, não adianta eu ficar dando palpite errado, né? É isso que Kardec está querendo dizer aqui. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos, ele diz. Quem quiser com ele instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Então, ele já vem agora aqui colocar como que dentro desse estudo, a gente precisa o quê? Também entender como se relacionar com esse mundo espiritual. Porque, como ele já avaliou, né, em outro item, existem diversidades de inteligências sendo manifestadas ali. Diversidades de inteligência intelectual e inteligência moral. Então, ele diz que para aprender a se relacionar com isso, até nisso, para fazer um estudo sério, você precisa saber como lidar com essas inteligências que são diversas. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Ou seja, se eu quero aprender uma coisa, se eu quero aprender matemática, eu não vou atrás do professor de português, por exemplo. Se eu quero aprender inglês, eu não vou atrás do professor de francês. Então, eu tenho o quê? Que escolher, como ele diz aqui, professores competentes dentro daquilo que eu quero estudar. E, ao mesmo tempo, que ser assíduo. Eu preciso estar ali, dia a dia, comparecer. Eu preciso dar continuidade, eu preciso ir em frente. Senão, se eu parar no meio do caminho, eu não vou chegar a lugar nenhum. Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem. Ok, aqui ele já está fazendo a distinção. Espíritos superiores, espíritos sérios, espíritos perfeitos, ele já disse isso, ele só vai o que se manifestar em sessões sérias, que tem seriedade, que tem porquê estar se manifestando ali, e tem um objetivo sério, sobretudo as que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Olha aí o discernimento. Se não for para o bem, não adianta. Os espíritos superiores não vão se manifestar em situações onde se quer o mal. Eles não se prestam a isso. Eles vão se manifestar onde tem pensamento e sentimento para o bem, para a realização de trabalhos para o bem. A leviandade e tirar aqui da frente. E os E as questões, desculpa, porque está na frente aqui, eu não estou conseguindo ler. A leviandade e as questões ociosas os afastam. Então, seja, leviandade, uma coisa que é leviana, e questão ociosa, que não tem trabalho nenhum, que é oca, que é vazia,
afasta os espíritos superiores, como entre os homens afasta as pessoas criteriosas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Então, ele já coloca aqui, quer dizer, se você não tem um trabalho sério a ser feito, você não vai conseguir também um, o efeito de espíritos superiores que estejam ali te ajudando, eles vão acabar se afastando. E aí, nesse momento, o que que acontece? Você fica exposto a espíritos mentirosos, a espíritos frívolos, que nem sempre, né, traz uma comunicação devida e que venha com zombaria. Então é preciso, né, esse cuidado, diz Kardec, quando você estuda, quando você trabalha junto à espiritualidade, né, aos espíritos, ao mundo espiritual. Passar aqui. O que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Quer dizer, você tratar de uma situação séria, devida, grave, numa situação dessa. Será? Ela vai ser respondida? Vai. Mas por quem? E aí é que se tem que tomar cuidado. Porque se eu não estou atraindo espíritos com uma inteligência intelectual e moral, principalmente moral, capaz de me ajudar naquela situação, e eu trago uma questão grave, ele diz: vai ser respondida? Vai. Mas por quem e de que maneira vai ser respondida? A gente precisa tomar cuidado com isso. Acontece como se a um bando de levianos que estejam a divertir-se puséssemos essas questões. Então, ele diz, dá um bando de gente ali à toa, leviana, mas o que que é a alma? O que que é a morte? E outras tão recreativas quanto essa. A pessoa vai dizer, você vai perguntar ali para a pessoa, né, para um bêbado, por exemplo, ou um drogado numa situação, né, que ele não tenha condição, naquele momento de ter um discernimento maior, você vai perguntar o que que é a alma. Ele está falando um monte de bobagem. Então é preciso a gente ter cuidado com essas comunicações, com lidar com o mundo espiritual, né? Da mesma maneira, ele diz como a gente lida também no humano. Porque eu também, né, eu não vou falar sobre contabilidade, sobre administração, às vezes num grupo de que está todo mundo ali só com vontade de orgia ou de brincadeira, porque não vai ser uma coisa séria. Se quereis respostas sisudas, haveis de comportar-vos com toda sisudez, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. E se eu quero uma coisa séria, correta, eu devo ser também correto, para poder eu chegar a uma resposta correta. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes. Olha aí a recomendação, né? Que a gente trabalhe e ser e sermos perseverantes naquilo, nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Quer dizer, se você não está a fim de estudar, o professor passa a lição, você não faz. O professor pede para você ler o livro, você não lê. O professor pede para você fazer uma redação, você não faz. Para você fazer uma análise de um texto, você não faz. Ele vai te deixar de lado, não. Você não está afim, né? Você não está querendo nada. Você não está se comportando com, como uma pessoa séria, correta e que quer chegar em algum lugar. E aí, então, como Kardec diz.
o professor te larga de mão. A mesma coisa, o espírito é superior. Ele está ali para te ajudar, para te acolher, para te conduzir. Mas se você não quer, ou se você não mantém um trabalho contínuo, perseverante, sério, eles também, eles têm mais o que fazer, né? Como diz o ditado. E assim ele termina, né, o item 8 e entra agora no item 9. O item 9 em si, Kardec traz aqui situações onde ele vai contestar algumas críticas infundadas ao Espiritismo. Então, no item 8 ele nos dá critérios para um estudo sério. E aqui no item 9 ele agora vai contestar situações que estavam sendo ali colocadas ao Espiritismo e que ele vai mostrar como isso é infundado. Situações como charlatanismo, misticismo e ilusionismo. Quer dizer, como se o Espiritismo fosse algo que esteja querendo enganar as pessoas e tirar algum proveito com isso, né? Então, Kardec agora vai se debruçar a responder essas questões que, naquele tempo, é, os contraditores do Espiritismo estavam fazendo, né? Então, ele diz o seguinte, que, primeiro, aquela questão, o movimento dos objetos é um fato incontestável. Quer dizer, as mesas giravam, é, rodavam, tinha aquela questão da cesta que botava o lápis no meio. Isso aí era incontestável, porque o movimento existia, ninguém podia contestar isso. O movimento estava acontecendo. E ele diz: a questão está em saber se esse movimento que está acontecendo há ou não uma manifestação inteligente. O negócio é saber se aquilo ali era um movimento físico apenas, e ele trata isso lá atrás, no outro item de introdução, né? Se você ficar só no fenômeno físico, só que a própria física não estava justificando aqueles movimentos, parecia que ia além de uma coisa simplesmente que a física explicasse. E ele diz, então, se há uma manifestação inteligente, se percebe que há, em caso afirmativo, tem que saber qual é a origem dessa manifestação. Quer dizer, da onde que ela vem, o que que ela está dizendo e depois para onde ela vai, né? E aí ele diz, ele explica como que ele vai abordar essa questão, tá? E aí ele diz o seguinte: não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações evidente para os que viram e aprofundaram o assunto não se mostra à primeira vista bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Então, quer dizer, Kardec agora ele vai dar um pulo atrás da maneira seguinte. Ele diz que para você analisar a questão das comunicações, por exemplo, psicografia, psicofonia, você precisa já ter um adiantamento no estudo, mas aqui ele está querendo do preliminar. Ele está querendo um observador novato, aquele que começa vendo o fenômeno físico apenas. Então, não adianta você ir agora para a comunicação verbal, para essa questão de psicografia, porque o quê? Porque isso, ele diz, já exige o quê? Um estudo mais avançado, que ele vai tratar depois no livro dos médiuns, inclusive, né? E que ele diz que aí vai depender o quê? Da vontade do médium, porque o médium já vai ter que distinguir o que falar, o que não falar, o que escrever, o que não escrever. Se ele está lidando aquilo como ele falou anteriormente, com o espírito zombeteiro, com o espírito sério. Então, isso já é uma outra etapa mais avançada no estudo. E ele agora, ele quer pegar essas questões que estão contradizendo, infundadas do Espiritismo,
com o observador novato, ou seja, aquele que ele observa e já fica dando o seu palpite errado, vamos dizer. Então, ele não vai tratar dessas questões mais aprofundadas neste momento, neste item 9. Ele vai se dirigir a questões do movimento em si. E aí ele diz, ainda explicando, não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com auxílio de um objeto. Quer dizer, então, primeiro a gente vai ver só como é que esse objeto se movimenta, como é que isso se dá, munido de um lápis, como uma cesta, uma prancheta, né? Porque depois eles começam a orientar, bota o lápis dentro, né, de uma cestinha, a cestinha vai para um lado, para o outro, e o médium só colocava os dedos e a cestinha andava e ia escrevendo. Então, a maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre o objeto desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir de qualquer modo em um traçado das letras. Então, assim, é o que ele diz ali, precisa, né, simplesmente os dedos do médium ali desafia que ele pudesse ter uma destreza para iludir alguém porque era o movimento, né, de todo mundo ali com a cesta, como é que ia se dar isso? Isso ele mais para frente, inclusive, vai destrinchar melhor. Então, a primeira questão Kardec vem tratar aqui é sobre essa questão do ilusionismo, né? Muitos diziam que o que estava acontecendo ali eram truques com o intuito de criar a ilusão sobre a realidade. Então, que aquilo ali era uma mágica, né? O ilusionismo é o quê? É mágica. Faz a coisa acontecer na sua cara e você não vê, né? Assumir ou aparecer. Então, muitos achavam e, e vinham, né, com essa teoria de que o que estava acontecendo ali era uma ilusão. Ou seja, se utilizava de truques, né? As pessoas estavam utilizando ali nas mesas girantes truques com o intuito de iludir as pessoas, né, sobre a realidade que não era aquela. Aí ele diz: admitamos que há alguém dotado de uma maravilhosa habilidade, seja isso possível, e que se alguém consiga iludir o olhar do observador, vamos admitir que essa pessoa consiga ter essa habilidade tão grande, né, aqueles médios ali, de iludir as pessoas que estão observando. Mas aí ele vem com a pergunta: como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium? Porque, assim, poderia ser um ilusionismo, sim. Só que algumas situações que se apresentavam ali estava fora do quadro das ideias e do conhecimento dos médiuns. Quer dizer, o médium não tinha conhecimento daquilo. Então, como é que ele ia? Eu vou iludir o povo. Vamos dizer, o mágico vai fazer uma mágica de alguma coisa que ele não domine? Seria até uma bobagem, né? Porque ele não vai conseguir iludir. E aí Kardec diz: e note-se que não se trata de respostas monossilábicas, quer dizer, é só sim, não, porém, muitas vezes de numerosas páginas escritas, com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Então, até você dizer sim, não, você até ainda pode dizer não, pode ser ilusão. Pode ser aqui que a pessoa tem essa capacidade de iludir. Só que aí já está partindo para uma questão, que aí que está justamente a continuidade do estudo. Começou-se até assim, mas depois está vindo texto enorme que tem conceitos ali que fogem à capacidade do que o médium entende. Então, como é que pode ser ilusionismo isso? E aí ele continua ainda nesse tema. De sob os dedos do médium menos versado em literatura, por exemplo, né, surgem de quando em quando poesias de impecáveis sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dedignariam a subscrever.
O médium não entende nada de literatura e sai um texto, um poema. Como é que eu vou escrever um poema se eu não sei escrever poema? Se eu não sou poeta? O que ainda torna mais estranho esses fatos, diz Kardec, é que ocorrem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não? Quer dizer, como é, se uma coisa é ilusão, como é que você aflora, aparecem outros? Porque Kardec tinha aqueles médiuns ali, trabalhando ali na França, mas começava a surgir em outras partes também essas comunicações. Se multiplicava. E aí ele diz, eles são fantoches? Eles não são reais? Porque isso é ilusão. Para essa pergunta, só temos uma resposta. Vede e observar. E olha que Kardec aqui, ele diz, ele não está dando resposta, ele está dizendo, vede e observar. Quer dizer, se você quer entender sobre isso, em vez de dizer que é ilusionismo, você tem que ver e observar e estudar. E aí sim você vai chegar a uma conclusão. Mas não simplesmente de cara você já diz, ah, isso aí é mágica, isso é ilusão. Olha aqui como é que Kardec refuta essa situação. Ele diz, só tem uma resposta, vê de observar, quer dizer, vai lá, vê, observa e estuda, antes de dar palpite errado. Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, olha só. Você sempre vai encontrar aonde fazer. Mas, sobretudo, observar repetidamente, olha a continuidade, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Eu não posso simplesmente ir numa sessão, ver ali e já fazer um julgamento. Isso para nada, gente. Isso aí é um ensinamento que o nosso codificador está passando para nós no hoje da nossa história. Eu não posso ficar dando palpite de uma coisa que eu não sei, de uma coisa que eu não observei, que eu não analisei. Eu não posso simplesmente pontar e já dar meu palpite. Eu preciso ver, observar, analisar aquilo ali, até chegar a uma conclusão, para que eu não seja leviana na minha conclusão. E aí Kardec diz: o que dirão os contraditores? Que respondem a essa evidência os antagonistas diante dessas situações? Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão? Quer dizer, os contraditores de cara já dão essa receita, né, essa resposta, aí tá aí, né, a pessoa na pedância dela, dando uma resposta sem se debruçar sobre o fato. E aí Kardec vem agora falar especificamente, por exemplo, do charlatanismo. Isso aí é coisa de charlatão. O que que é o charlatanismo? É uma falsa habilidade. O charlatanismo é eu exercer uma função de que eu não domino, né? Um médico que se faz por médico não é médico, um dentista que se faz por dentista e não é dentista, é um charlatão. E pode ser também assim um pregador do evangelho que na verdade ele não entende nada, ele tá, isso é uma falsa, né, no conceito real de charlatanismo, eu trago aqui, isso é o conceito de dicionário, é uma falsa habilidade. Eu exerço uma falsa habilidade. Eu finjo que eu sei aquilo ou que eu sou formado naquilo, mas não sou. E aí Kardec vai dizer o seguinte: diremos primeiramente que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Olha o que Kardec diz, a primeira coisa que você tem que analisar para saber se o cara é charlatão ou não, porque o charlatanismo, ele trabalha em cima de tirar proveito. Proveito material, proveito às vezes de dinheiro mesmo, ou algum proveito próprio. Há charlatães. Os charlatões, desculpe, os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Ou seja, mistificação também é ilusão. Então ele diz, uma coisa, se você chamar uma coisa de charlatanismo, a primeira coisa para você avaliar se a pessoa está tirando proveito daquilo.
se ela está tendo algum proveito próprio. Se ela não está tendo proveito próprio, como é que eu posso dizer que aquilo é charlatanismo? Podemos aqui até trazer, por exemplo, o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier morreu pobre, escreveu trilhões de livros, né? Muitos e muitos livros, não ganhou dinheiro nenhum com aquilo. Então, eu não posso dizer que isso é charlatanismo, porque que proveito próprio ele tirou de tudo aquilo que ele fez? Não teve um proveito próprio, nesse sentido de tirar vantagem, né? O charlatanismo vai diante disso. Aí ele diz, então, charlatanismo a gente não pode dizer que seja, gente, porque quem estava ali trabalhando com Kardec não estava ganhando nada, muito pelo contrário, estava ganhando pedrada, inclusive ele. Então ele diz, então vamos partir para o misticismo, né? Para mistificação. O que é a mistificação? É você enganar, é fazer crer numa mentira. Né? A mistificação é você querer que a pessoa acredite numa coisa que não é real. E aí ele vai dizer o seguinte: mas por que singular coincidência esses mistificadores se achariam acordes, de um extremo a outro do mundo, para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos e línguas diversas, respostas idênticas? Se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido. Então ele diz, para você ser a mistificação, mas vamos ver, você quer fazer crer numa mentira, mas e a coincidência que existe e o acordo entre vários mistificadores, vamos dizer, ou seja, médiuns, porque você tinha médiuns da França, da Alemanha, da Inglaterra, de outros locais e que diziam a mesma coisa, falavam sobre o mesmo assunto, davam respostas idênticas àquilo que Kardec perguntava. Então, como é que você pode, e principalmente naquela época, ter assim vamos dizer, essa unidade para mistificar? Naquele tempo não tinha internet. Não tinha comunicação que a gente tem hoje. Comunicação por correio, por carta que demorava. Como é que o cara vai combinar com o outro? Ó, você vai falar a mesma coisa que eu. Você ainda está em outro país. Você vai fazer querendo uma mentira? Não dava. Eram muitas questões. Então, essa coincidência que ele diz, é que ele coloca essas perguntas. Como é que pode enganar com essas coincidências de um extremo a outro do mundo acontecendo? Teria que ter uma habilidade, assim, uma super habilidade, né, para isso. Como compreender-se? Agora ele vai vir com outro argumento, que são dos estudiosos sérios, de pessoas sérias. Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestassem a tais maneiras? E com que fim? Quer dizer, por que você esperar isso de uma pessoa leviana, de uma pessoa que não tem nome, não tem, né, eira nem beira, como se diz? Mas Kardec estava ali lidando com pessoas sérias, pessoas de nome. Eu trouxe até aqui, isso não foi ele que colocou, mas algumas pessoas que foram, principalmente esses três que eu trago aqui, né, o trio que teve ali ao lado de Kardec o tempo todo, auxiliando, né, os braços direito e esquerdo, as pernas de Kardec. A gente tem Amélie Gabriele, que era sua esposa, que era professora, uma pessoa séria, austera. Como é que ela ia se prestar a querer enganar os outros? Com que finalidade isso? Camille Flammarion era astrônomo, renomado, tinha um nome dentro da sociedade.
e que estudava ali com Kardec esses fenômenos, o que que Camille Flammarion vai ganhar querendo enganar os outros? E o outro, né, grande companheiro e ajudante de Kardec foi que Gabriel Delany, né? Gabriel Delany, Camille Flammarion e Amélie são os três assim principais que estavam ali junto com Kardec no início da codificação. Gabriel Delany, engenheiro, e estudou muito sobre a questão biológica, na questão de perispírito, se debruçou a esses estudos. Com que fim ele ia querer enganar os outros? Então, Kardec traz essa reflexão, como é um dos argumentos, pessoas sérias e outros tantos, né? Eu trouxe esses três aqui, não foi nem Kardec que coloca nesse item, não, eu que trago, né, dentro do que a gente sabe, dentro da história, mas ele só fala de pessoas o que austeras, honradas e instruídas, que estavam ali com ele. Ele traz, por exemplo, a questão de crianças. Também ele não intitula, mas a gente sabe que as primeiras médiuns que ele trabalhou são os irmãos Baldinha, Júlia e Caroline, que tinham 15 anos e 18 anos, muito novas. Inclusive, até para passar tudo que elas passaram, né, foram muito é, é, mal vistas, vamos dizer, taxadas como bruxas, por conta da mediunidade que tinham na comunicação, né, na codificação. Então, essas crianças, Kardec diz assim: como achar em crianças a paciência e a habilidade necessária a tais resultados? Quer dizer, como é que você vai achar que criança tenha, seja a paciência, seja a habilidade de querer enganar os outros? De querer tirar proveito de situações, porque se os médiuns não são instrumentos passivos indispensáveis, se desfazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Então, é, ele traz aqui essa questão de que ele trabalhava com médiuns com ainda crianças e com idade ainda muito precoce, com posição social que não levava a querer tirar vantagem de ninguém, porque eram pessoas sérias, inclusive, né? Depois, mais tarde, a gente tem Celina Jafé, que também vai trabalhar muito em toda a revisão do Livro dos Espíritos. Kardec diz: dizem que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Ou seja, será possível que a gente está lidando só com pessoas que não conseguem perceber que estão sendo iludidas? Que são ignorantes nesse ponto de não estar percebendo que está sendo iludido? Então, é aqui que Kardec refuta essa ideia, né, do charlatanismo, da ilusão, da mistificação. Mais tarde, a gente tem outra grande médium que ajudou muito a Kardec, que é a irmã Dufour, não trabalha diretamente na codificação do Livro dos Espíritos, mas ela traz assim muitas comunicações históricas, da questão histórica com Luís XV, muitas questões que ela vai psicografar desses espíritos e que traz assim um contributo muito grande a essas questões históricas.
Os fenômenos em que a doutrina espírita se baseia, diz Kardec, são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de terem o monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhe hão, os que lhes não seguem o parecer. Então, tudo bem, Kardec diz. Fenômenos, né, extraordinários e tão novos da doutrina pode trazer para algumas pessoas a dúvida. Tudo bem, isso acontece. Mas ele diz que alguns, além da dúvida, quer ter o monopólio do bom senso. E isso a gente tem que tomar cuidado de achar que só eles têm o bom senso e muitas vezes nem têm nem um pouco de bom senso quando colocam certas questões, ou seja, estão taxados em cima de preconceitos, não conseguem perceber nada novo. E ele termina esse item dizendo que os olhos de qualquer pessoa judiciosa, né, pessoa que sabe julgar, que sabe discernir aos olhos de qualquer pessoa assim, né, judiciosa, a opinião das que esclarecidas observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros nem tempo a perder com futilidades. Quer dizer, quem se debruça a estudar, a chegar a uma verdade, ela vai estar sempre preenchendo esse item, né, em sua vida de ter sido o quê? De ter tido a atenção de pessoas respeitáveis, sem interesse nenhum, além daquele de chegar à verdade e não ficar preso a futilidades. E eu termino aqui com esse trecho, né, que Herculano Pires, em 1957, na comemoração dos 100 anos do Livro dos Espíritos, né, do centenário do Livro dos Espíritos, Herculano Pires faz essa alusão ao Livro dos Espíritos, essa recomendação, e que eu acho muito importante para nós, né, essa recomendação de Herculano Pires, que era um jornalista grande, divulgador da doutrina espírita no seu tempo, encarnado no século XX, né? Essa divulgação, Herculano Pires tem grande apreço como missionário divulgador do Espiritismo. E ele diz assim, comemorando os 100 anos do Livro dos Espíritos, ele diz: com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paráclito ou do Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo, meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele se propagou, com ele se impôs, com ele consolidou-se no mundo. Depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita,
nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Herculano Pires. Que essas palavras de Herculano possam nos ajudar a ler, meditar e estudar, como ele recomenda aqui, o Livro dos Espíritos. Porque o conteúdo que existe dentro desse livro, com perguntas que Kardec fez aos espíritos, que são perguntas que nós muitas vezes no nosso dia a dia fazemos, nós vamos encontrar sempre respostas nesse livro para as nossas dúvidas, para as nossas questões, para de onde viemos, para onde vamos. Que possamos, nesse momento, nos unir a tantas outras pessoas em pensamento, no objetivo de querer o bem, que o Senhor possa nos iluminar, nos abastecer com muita luz, com muita força de vontade, com muito desejo de querer aprender e seguir essa doutrina tão linda que é a doutrina espírita. E assim, meus irmãos, a gente fica por aqui. Até o próximo estudo. Estaremos novamente juntos, estudando, vivendo e aprendendo cada vez mais. Fiquemos todos com Jesus, que Ele nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.